2, 3. Vozes do Edges. Edges Voices. Indigenous Knowledges and Research. Olá, bem-vindos ao podcast do Projeto Edges. Sou Maria Clara Leal e vou conversar com Ellen Lima Vassu sobre a conexão com a ancestralidade e literatura indígena. Ellen Lima Vassu é poeta, professora de artes visuais, doutoranda em modernidades comparadas, literaturas, artes e culturas na Universidade do Minho, e foi uma das convidadas do simpósio Pensar Agir através de entrelaçamentos, ocorrido em maio de 2024 no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no âmbito do projeto Edges Voices, Indigenous Knowledge and Research. Seja bem-vinda, Ellen, e obrigada por aceitar o nosso convite. Vou começar a perguntar sobre a não percepção e o apagamento das práticas tradicionais indígenas se encontram com a hegemonia das ideias ocidentais sobre tempo e tecnologia. E nesse primeiro momento pergunto a Ellen como se traduz esse movimento sobre as noções da modernidade para os indígenas na sua escrita. Eu acho que, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, agradeço o convite. Eu acho, primeiro, a gente precisa pensar de que modernidade que a gente está falando, né? Porque a modernidade, o contemporâneo ou a ideia de progresso é uma ideia que, de fato, não participa das cosmopercepções indígenas. Mas nós somos contemporâneos e nós estamos no presente, estamos sempre, de alguma forma, atravessados pela modernidade ocidental. Então, a literatura indígena também, né, de uma forma geral, ela vai marcar esses dois lugares, né, o lugar ancestral e o lugar ancestral inserido dentro desse contexto da modernidade que é problemático, que é violenta, que cria uma série de questões territoriais, que assalta línguas, enfim. Então, você vai ver muito isso na literatura, no trabalho, porque é basicamente como a gente se relaciona infelizmente, como a gente se relaciona com esse tempo, né? Pressionados pela modernidade, mas ao mesmo tempo numa perspectiva ancestral, assim, de a gente estar aqui resistindo com as nossas ancestralidades no presente. A Ellen também é colunista da Afrolis e em um artigo de opinião escrito em novembro de 2023, intitulado Um Convite para Desaprender o Tempo, a Ellen explica que em muitas línguas indígenas os verbos não apontam nenhuma noção de tempo. Estão mais para um significado entre que foi ou que será. Além disso, uma das mensagens que o seu livro Ibiquatiara, um livro de terra, nos transmite é de que fazer poesia é ancestral. E a minha pergunta vai no sentido de como esse ciclo entre sua ancestralidade e suas vivências em um mundo marcado por essas definições ocidentais e não indígenas se tornam inspiração para a sua produção literária. Certo. Fazer poesia para mim é estar em estado de terra. Se eu me sinto no estado de terra, no estado de conexão, eu estou fazendo poesia. E como eu estou falando e como eu estou trazendo uma língua ancestral, eu estou em conexão também com o meu povo, eu estou em conexão com a minha ancestralidade. Então, de fato, fazer poesia... Quem é poeta, quem eu acho que quem é artista, trabalha com a palavra, com a oralidade, né, os parentes também... A gente sabe que é inerente contar histórias, até como diz Krenak, né? Um jeito de adiar o fim do mundo. E para mim a poesia é um jeito de me fazer... A poesia é um jeito de nos trazer para a contemporaneidade também. E eu acho que pensar esse ciclo entre a ancestralidade e a vivência, né? Porque eu sou um ser integrado do meu passado, do meu presente e daquilo que se pensa o futuro. Então, mas eu estou aqui atravessada por essa modernidade, eu estou atravessada por essa noção de tempo, por essa obrigatoriedade do tempo, desse tempo imposto, né? Então, óbvio que isso me coloca... Não digo que é uma inspiração, eu digo que isso é uma condição da minha literatura, né? A minha condição é estar cortada por essa modernidade, ao mesmo tempo ser ancestral e ao mesmo tempo estar aqui no presente, tendo que conciliar, eu acho, né, essas visões. Então eu acho que talvez ela a literatura aponte mais para esse lado desse imperativo, né, de eu estou aqui porque eu estou nesse tempo, né? Então, mas esse tempo não é o tempo que eu sinto no meu coração, esse tempo não é o tempo que eu escrevo, esse tempo não é o tempo que... Não é. O tempo do corpo, o tempo do espírito, o tempo da palavra ancestral é outro. Então, é de fato
é uma condição de guerra. E como a Ellen lida com essa condição de guerra? Como é que tem essa divisão? Né? Tô aprendendo. Não tem divisão. Eu confesso que eu já passei muito tempo doente de raiva. Hoje eu escrevo com mais raiva, então talvez eu consiga passar a raiva para a escrita de uma forma mais... Mas eu sinto muita raiva, então eu acho que todos nós, né? Eu acho que não tem um corpo indígena que não sinta raiva, né? É uma coisa muito ancestral. Então, como é que eu lido com isso? Eu tento cuidar dos processos, eu tento estar mais perto das minhas flores, das minhas plantas, das minhas gentes que me alimentam, e menos perto desse tempo, dessa sociedade que me cobra, né? Então, tentando ali estar no meio, equilibrando, mas não é fácil, não. O dia que descobrirem, me avisem, porque é difícil. Eu trabalho aqui com um negócio do fígado ainda, morrendo de raiva. E ao considerarmos a arte como política, e através dessas noções de ancestralidade que estão presentes, né, na sua vida, na sua obra, vejo um simbolismo significativo quando a Ellen contribui nos livros Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista e antifascista, né, que no primeiro volume trouxe escritores e escritores estrangeiros em Portugal, e no segundo volume escritoras estrangeiras em Portugal. Queria que a Ellen nos contasse como foi essa experiência de fazer parte dessas antologias e qual a mensagem que a Ellen gostaria de deixar ao vivermos ainda, né, num tempo demarcado como atual, com pensamentos e práticas ainda colonialistas. Certo. Primeiro, sim, a Volta para a Tua Terra, da organização do Vlad e da Manuela Bezerra de Mello, duas pessoas incríveis, assim. E foi uma ideia incrível, sensacional. O primeiro, de fato, trouxe poetas e poetas estrangeiros. O segundo também poetas, só que a opção editorial foi colocar, né, por que tem que estar tudo no masculino, ou enfim. Também é um questionamento importante. Então, a partir daí, isso já dá também traz uma reflexão importante, né? Mas eu acho que fazer parte dessa antologia foi muito, muito importante, porque, primeiro, eu começo a ser ouvida a partir daí. Porque eu tenho um livro publicado depois disso, né? E aí as pessoas percebem, tem uma pessoa indígena em Portugal. E aí as pessoas começam a ouvir, começam a querer saber. Então, para mim, foi muito importante, porque eu consigo colocar a nossa voz, né? A voz do nosso movimento, do que a gente está reivindicando, de forma mais amplificada e ainda muito pequena, né? A gente podia ter muito mais, mas é isso, é o espaço que nos permite. E eu acho que tanto essas antologias quanto essas iniciativas que são contracoloniais, né, e que elas são fundamentais porque a gente está inserido nesse tempo, que é esse tempo fictício, falso, que maltrata a gente, e uma lógica de cultura e de pensamento que também é violenta, que também invade. Então, participar de espaços como esse, com perspectivas como essas, em antologias como essas, faz com que a gente se sinta parte daquilo que a gente quer ver no mundo, sabe? Ou que a gente, no mínimo, possa visibilizar as questões que passam os imigrantes aqui, né? E a gente sabe que existe um olhar ainda para a mulher, para o imigrante, para o que é. E participar de um trabalho como esse é um jeito de dizer, pô, é isso, estamos aqui, estamos vivos, vocês vão ter que prestar atenção na gente e é isso, em relação à inspiração, né? Eu duvido dessa palavra. Okay. Eu não sei se inspiração, eu sinto que é uma conexão, é um estado de conexão. E quando eu estou conectada comigo e alguém faz uma violência comigo, eu consigo produzir, porque eu consigo transmutar essa raiva numa outra coisa, né? Isso faz um pouco parte do processo para mim. Acho que é isso. Aí... Como já falamos, que a arte é a política, e depois de todos esses ensinamentos, né, trazidos nessa conversa, para finalizarmos, vou pedir a Ellen que recite 1 ou 2 poemas de sua autoria. Recito. Eu acabei de recitar um aqui, e acho que eu vou recitar também, que é o laudo técnico, que eu sou uma pesquisadora, e também estou dentro da academia, e, enfim. Dentro da academia eu ouvi coisas, na verdade, questionamentos, assim, muito problemáticos a respeito da contemporaneidade, da vida e dos povos indígenas, que é, no caso, a contestação da indianidade, né? Tipo, se calhar você nem parece tão indígena assim. Então, eu já estava cansada de ouvir essas coisas e escrevi eu mesma o meu próprio laudo técnico, que diz assim: pela sua lógica, talvez tivesse percebido que os portugueses, os de verdade, estão extintos.
Não há naus em seus portos. Suas roupas não se parecem com os trajes que usavam no dia das invasões. São brancos, mas devido a ondas migratórias e miscigenação violenta com mulheres das ex-colônias, muitos deles são agora um pouco mais bonitos. Também perderam sua língua. Não falam mais como Camões. Alguns até se envergonham dos dialetos e quase todos só sabem fazer talks em inglês. Por que a continuidade branca nunca é questionada? Se compartilhamos o tempo, por que estaria eu extinta e eles não? Se o único lugar que aqui me cabe é morte ou extinção, eu declaro extinto o povo português e tratem logo de inventar sua nação. E eu faço uma... esse Iviquatiara foi escrito para os dois lugares, né, para os dois territórios. Eu escrevi... A primeira parte do livro não sei se dá para perceber, mas é uma canção de amor à minha terra, uma canção de amor a Pindorama, também falar um pouco sobre nós, né? E a segunda parte do livro eu tô mais briguenta. Eu tô mesmo brigando com Portugal. E como a gente está falando aqui para um podcast, se vocês quiserem ler a parte da poesia bonita, canção de amor, comprar o livro. Agora eu vou ler o padrão dos meus descobrimentos. Na verdade, peraí, acho que eu botei Na verdade, esse aqui eu dei uma... É quase como se eu estivesse respondendo Lisboa Revisitada, do Fernando Pessoa. Eu ia ler Padrão dos Meus Descobrimentos. Eu vou ler os 3, então. Sim, perfeito, perfeito. Revisitada. Não quero nada. Já disse que não quero nada além do que tudo de volta. Não me venham com conclusões. A única conclusão é deixar morrer a civilização e reconstruir trilhas e clarão pela mata. Não me tragam estéticas, não me falem de moral. Seus sistemas desconexos das gentes terras me enfileiram conquistas inventadas, que não me enfileirem conquistas de modernidades forjadas no sangue do ouro, esfolado no açúcar, ardido no sal. Moderno sou eu, de ciência, arte e civilização ancestral. Que mal fiz eu à Igreja Romana? Se tem a verdade, desaprenda. Sou humano, mas só sou humano nessa ficção de humanidade. Fora disso, sou árvore, com todo o direito de ser árvore, com todo o direito. Ouviram? Ó céu azul, o mesmo da minha aldeia, ó macio tejo, grande ancestral emudecido por caravelas de gentes empobrecidas sem florestania. Ó mágoa secular revisitada em monumentos, colonialismos de outrora e de hoje. Nada me dás, tudo me tirais, mas não os deixarei em paz, até que eu não mais seja. Então eu tardo. Carapaça de jabuti, eu sempre tardo, e ao meu tempo, e enquanto perdurar violência e silenciamento, quero estar em estado de terra. E é briga mesmo. É coisa de chamar ali pra chamar pra mão. Brincadeira, mas acho que é um pouco dessa experiência desse corpo, né, aqui. Como escudo também, né, como sempre... Muito, assim. É o quê? Padrão dos meus descobrimentos. Eu acho que é um jeito de... Eu tenho... A arte indígena contemporânea, ela tem uma característica interessante que é de rasurar as coisas, né? Eu gosto de rasurar o que... E me fez todo sentido rasurar essa cidade não faz o menor sentido para mim. Lisboa é muito, muito mesmo complicado. Padrão dos meus descobrimentos, para encerrar, em homenagem ao padrão do genocídio, que é chamado de padrão de descobrimentos. Quem atravessa o mar é para pegar de volta, para retomar o que é nosso. O ancestral mandou buscar. Quem atravessa o mar é ata de enfrentar, de mostrar a cara, fazer movimento, desmentir a falácia estúpida de descobrimento e nomear. Genocídio, invasão, matança, e dizer ao colonizador nos seus jogos e andanças: eu não sou o seu irmão. E não tem mal eu não ir para o céu. Só na sua religião Caim mata Abel. Por essa liturgia cristã, repito, não quero ser a sua irmã. Quem atravessa o mar é para apontar, afirmar a falência do Ocidente. Se atravessa o mar é para desaprender o português, me desbatizar da igreja de vocês, me deseducar da escola, me desocidentalizar do mundo, me ancestralizar pelo fundo do chão. Eu não volto para minha terra, eu sou a terra. Mundo é território ancestral meu. Muito obrigada, Ellen. Eu que agradeço. Ellen Lima Vassu é doutoranda em Modernidades Comparadas, Literaturas, Artes e Culturas na Universidade do Minho. É mestre em Artes pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduada em História da Arte e Arquitetura no Brasil pela Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Ela investiga a relação entre a expropriação territorial e identitária nos discursos visuais e literários dominantes, o que denomina poéticas da expropriação. É poeta e escritora e se intitula como pirá, poeta, bicho, rio, árvore, vento, mata atlântica, água, raiz, espírito e semente. Ela também é gente humana, sua prática relaciona arte, poesia, crítica, escritas ensaísticas, bons encontros, banho de rio e conversa com flores. Em breve conversaremos mais sobre saberes indígenas. Até lá! Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research.